Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. Como que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Pedi para vocês deixarem o nome completo no chat para mim estar fazendo a chamada, tá? E vamos aguardar aí no máximo 2 minutinhos aí para os colegas entrarem também e a gente inicia a nossa aula de hoje. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Se algum colega entrar aí depois, a gente vê o que faz, vai acompanhando aos poucos. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Fernando Caixeta. Eu trabalho há bastante tempo já nessa área de informática, aproximadamente aí 15 anos de experiência, desde que eu comecei a dar aula, a fazer estágios aí na área de informática. Atualmente também sou técnico em informática numa grande empresa aqui de Patos, uma empresa que tem mais de 2.000 computadores. Eu tenho o privilégio também de atuar como técnico. Comecei bem jovem nessa área de informática, eu tinha em torno de 14 anos, tive a oportunidade de fazer um estágio em troca de cursos e foi quando eu comecei a entender que esse negócio de informática era bom, que eu gostava, que era uma área que eu gostaria de seguir. Diante disso, fiz vários cursos na área, fui me especializando. Com 18 anos, eu já dava aula de manutenção de computadores, na época era manutenção de computadores e redes, que se chamava os cursos. Eu já dava aula e comecei também a desenvolver sistemas, através de programação, sistemas interativos de aula eu desenvolvia também. Com o tempo, cada dia fui me aperfeiçoando mais na área, cada dia gostando mais, entrei na faculdade, cursando faculdade na área e estou aí hoje firme e forte, 15 anos aí que eu estou mexendo nessa área. Então, vou estar passando um pouquinho da minha experiência para vocês. Essa aula aqui vai ser mais um bate-papo mesmo, para a gente fazer uma triagem do que vocês já têm conhecimento, o que não tem, o que ainda pode ser melhorado dentro desse conhecimento que vocês têm, até porque vocês já têm muito conhecimento, vocês já fizeram várias aulas aí com a Claudiane, estão bem adiantados. E eu vou pedir para vocês que participem. A chave dessa aula nossa é ter participação. Primeiramente, eu queria saber de vocês o seguinte: por que vocês resolveram fazer um curso de hardware, um curso onde vocês conseguem dar manutenção em computadores? Qual que era o objetivo de vocês? Por que vocês começaram esse curso? Vamos lá, queria ouvir a opinião de cada um de vocês. Porque eu acho legal, eu gosto muito desse tipo de coisa. Quem falou foi o Douglas? Alguém me ouviu? Foi o Douglas. Você acha legal, bacana, é um bom motivo, com certeza, mas, Douglas, me tira uma dúvida. Você também pensa em relação a mercado de trabalho ou foi só tipo, eu gosto disso, eu vou fazer isso então? Mercado de trabalho também. Mercado de trabalho também contou para que você entrasse aí nessa área, Bacana. Quem mais? Tá alguém me ouvindo? Estou ouvindo assim, é Lucas, né? É Lucas. Pode falar. Eu gosto dessa área desde pequeno. Desde meus 7 anos eu gosto de computador. Eu quero trabalhar com essa área. Bacana. Quero ter a minha loja. E a minha loja eu quero vender computadores gamers.
Show de bola. Então, Mais ou menos da mesma forma que eu comecei, viu, Lucas? Eu aí com aproximadamente 10, 11 anos, eu tive a oportunidade de ir para a casa dos meus tios. Na época a gente não tinha em casa, não era uma realidade minha ter um computador, né? Minha, dos meus pais, questão de condição financeira. E eu cheguei a passar férias aí na casa de uns tios meus, que tinham uma condição melhor em Brasília. E ali foi meu primeiro contato com o computador. Rapaz, foi amor à primeira vista, né? Eu comecei a mexer naquilo, achei muito bacana, muito show. E foi assim que eu comecei a gostar. Então, realmente, é um princípio, né? Se você vê algo que você gosta e você tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta, acaba aí que o emprego passa a ser uma certa diversão, né? Então, você está corretíssimo. O pessoal colocou aqui no chat também, ó, o Taylor, que sempre gostou de tecnologia, né? Envolve totalmente tecnologia o nosso curso. O Christian colocou o seguinte: eu comecei porque tenho interesse nessa área no mercado de trabalho. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, pessoal. Mercado de trabalho de manutenção de computadores para quem tem conhecimento em hardware. Existe um bom mercado de trabalho? Está precisando de profissionais? O que vocês acham disso, hein? Eu acho que hoje em dia não precisa muito. Dependendo. Porque hoje em dia tudo tem na internet, você pode olhar como reformatar um computador, algo do tipo. Então você acha que não precisa tanto de profissionais na área, né? Beleza. Precisa. Eu preciso ou não preciso? Vamos lá. Precisa. Precisa, ainda precisa. Vamos lá. Próximo, alguém mais sabe dizer? Vocês acham que está precisando? Tem gente demais já no mercado? Eu acho que o mercado de trabalho para tecnologia não está muito grande. Acho que dá para melhorar bastante, muita coisa ainda. Certo, muito válida a sua opinião. Alguém, quem mais vai dar mais uma opinião para a gente? Mais ninguém? Vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. Eu vou dizer a minha visão. Como eu falei para vocês, eu atuo numa grande empresa hoje, né? Tem 6 anos que eu estou nessa empresa. Nós temos mais de 2.000 computadores, mais de 300 impressoras dessa empresa. E eu também faço muito serviço por fora. Eu pego bastante aí, escritório de contabilidade, tenho bastante cliente. Nego bastante serviço porque eu não dou conta de serviço, a realidade é essa. E eu posso afirmar para vocês, profissionais, nós precisamos de muitos profissionais, porque hoje tem o que o nosso colega falou aí, a internet, vai, ensina tudo, bacana, te ensina a formatar, te ensina possivelmente qual que é um erro que está dando. Só que vocês já devem ter visto o seguinte, nem sempre o vídeo da internet que você faz aquele procedimento lá que fala, resolve o seu problema. E aí é que nós separamos os entendedores do YouTube, que é aqueles que vão lá, pesquisam, né, vai em um blog, faz uma pesquisa, e o profissional. O profissional é aquele que literalmente descasca a banana, aquele que resolve o problema. É muito fácil um computador tá lento, não tá legal, eu chegar para o cliente e falar, isso aí você tem que formatar. Pronto, nossa, bom demais, gente. Perfeito. Formata, eu ganho aqui 80, 100 reais da formatação, o computador do cliente vai ficar rápido, né? Mas aí você vai no escritório de contabilidade, igual eu vou constantemente. Os caras têm programas extremamente específicos, muito específicos mesmo. Programas que, na maioria das vezes, o trabalho que você tem para instalar e para configurar é gigante, porque todos eles funcionam em rede. Então, além de você configurar o computador, o programa, você tem que configurar a rede e acaba não sendo algo tão simples em alguns casos. Será que a melhor opção seria formatar? Será que não dá para fazer outra coisa além de formatar ou só formatando? O que vocês acham? Não é só reformatar. Eu evito o máximo possível formatar computador nesses casos. Por que eu evito o máximo possível? A maioria das vezes vai ter alguns arquivos extremamente específicos, né? Alguns computadores têm backups muito grandes, porque os computadores trabalham em rede, mas às vezes os funcionários não gostam de salvar aquilo na rede, salvam no computador mesmo. E se você perde um arquivo ali no escritório de contabilidade, um arquivozinho de Excel, simples, um arquivozinho de Excel,
onde contém dados dos clientes ali que eles precisam, eles perdem serviços de 6 meses, serviços de 1 ano. Ah, Fernando, mas eu vou fazer o backup, eu não vou perder o arquivo. Tá, mas a gente é humano, em algum momento a gente pode errar, pode deixar passar algum arquivozinho, né? Em algum momento você pode transferir o arquivo para um HD externo, para um pendrive para fazer o backup, e esse arquivo corromper. Isso é normal acontecer. Eu vejo isso diariamente, pelo menos. Não é todo computador que você pega que isso acontece, mas existe uma certa frequência. Então a gente tem que evitar o máximo possível nesse caso de formatar. Aí é onde a gente separa o entendedor do profissional. O entendedor vai falar, tem que formatar, não tem o que fazer. O profissional, principalmente o profissional sábio, né, que já tem uma experiência, que já apanhou muito, que é o meu caso, apanhei pra caramba, já errei pra caramba, passei raiva, tive prejuízo, tive que pagar coisa para cliente várias vezes, né? É normal a gente apanhar no início. Ele vai saber que tem outros procedimentos que podem ser feitos. E às vezes alguns procedimentos muito simples que a gente não dá atenção resolve o problema. Eu peguei semana passada um computador justamente de escritório de contabilidade. O computador estava muito lento, a cliente me reclamando que não estava legal, que precisava de formatar. E o cliente ele já tem na mente que é formatar. Preciso que você pegue meu computador para formatar. Aí eu já falei, formatar computador desse escritório vai ser dor de cabeça. Gente, eu fiz o seguinte, desfragmentei o disco. O computador dela era um computador que tinha 2 discos, unidade D, onde a gente deixa o sistema, e a unidade C para guardar os arquivos. A cliente tinha entulhado tudo que é arquivo que ela podia na unidade D. Então a unidade já estava quase cheia. E a unidade, na unidade C, no caso, né, de sistema. E a unidade D, que é a própria de arquivo, não tinha praticamente nada. O que eu fiz? Passei tudo que era possível para a unidade D de arquivo, fiz uma desfragmentação e uma limpeza de disco, o computador virou uma bala. Ficou parecendo que eu tinha acabado de formatar. Gastei aí umas 2 horas para passar os arquivos com bastante cuidado, olhando, vendo se era necessário ficar na unidade C ou não. E gastei aí mais uma meia hora para desfragmentar, porque estavam muito fragmentados os arquivos, né? E para fazer uma limpeza de disco, tirar os arquivos desnecessários. Resolvi o problema da cliente, ganhei o mesmo valor que numa formatação e não passei raiva de ter que reconfigurar todos os programas e todo o computador em rede. Então, aí a gente vê. Às vezes não é necessário fazer uma formatação. A gente tem que aprender a atender da melhor forma possível sem ter fazer essas coisas drásticas, né? Outra coisa que a gente vê muito também dos entendedores, eu vou lá, pesquiso porque o meu Windows está dando tela azul. Aí o cara já vai logo lá, não, tem que trocar memória, tem que trocar HD, tem que trocar não sei o quê. E às vezes você troca e não resolve. E aí? Você gastou R$200 com a memória, você gastou R$200 com HD e não resolveu. Qual que vai ser a cara que você vai falar para o cliente, se for um cliente pessoal seu, principalmente, que você trocou, você gastou o dinheiro dele e não resolveu o problema? O que vocês acham? Como que a gente vai falar isso para o cliente? Impossível, não é? Difícil, né? Também peguei um caso desse semana passada. O computador estava lento e, da maioria das vezes, o cliente ele já é um entendedor, né? Ele já faz algumas pesquisas no YouTube, né? E já te fala o que é, vem aqui que eu preciso trocar minha memória. Minha memória está fazendo o meu computador reiniciar porque ela está estragada. Fui na casa dela, fiz um teste básico, falei, olha, eu vou levar para a bancada de trabalho, não sei dizer se é memória não. Levei para a bancada de trabalho em casa, mexi no computador, vi que não era memória, tirei a placa-mãe estava com 2 capacitores estufados e tinha uma trilha que ia para a memória que estava rompida. Gastei 15 minutos para trocar 2 capacitores, para refazer uma trilha, né? Vocês sabem o que é trilha de placa-mãe, pessoal, ou não? Eu sei. Todo mundo sabe, né? Vocês já viram uma trilha rompida, o que acontece? Já. Justamente. Então, a trilha que para a placa-mãe estava rompida. Fiz essas soldas, refiz a trilha, troquei os 2 capacitores e o computador voltou a funcionar igual uma bala. Aí eu pergunto para vocês, será que o vídeo do YouTube lá que o pessoal vê ia ensinar a solucionar esse problema? O que vocês acham? Ia tomar prejuízo. Como, Douglas? A pessoa ia tomar prejuízo. Justamente, a pessoa ia tomar prejuízo.
O YouTube, pessoal, é uma ferramenta top. E tem realmente muito vídeo lá, até na nossa área de manutenção, que ajuda sim, que é show de bola. Mas a gente não pode ficar refém dele. A partir do momento que eu só faço o que está no YouTube, né, eu costumo a pesquisar lá, eu vou ser só um entendedor de YouTube, porque é muito fácil, é muito simples, né? Mas toda vez também tem que procurar no YouTube, você procura, não resolve o problema. Isso é bem tenso. A gente tem que mudar um pouquinho esse conceito de YouTube, né? E entender o seguinte: profissionais de manutenção estão em falta, sim, pessoal. Eu vejo aí várias empresas que querem ter um profissional dentro da empresa, né, de forma que não tenha que acionar um técnico externo, porque é mais caro para um técnico terceirizado ir do que você manter alguém dentro da sua empresa por sua conta. Demora muito mais tempo, né? Meu computador deu defeito, eu tenho que ligar, vai acionar o técnico vai vir, às vezes ele não pode vir na hora, vai pegar essa máquina, remover a máquina, fazer os testes, me passar o orçamento, eu vou autorizar a arrumar, ele vai arrumar e vai trazer para mim. Olha só que burocrático, vocês não acham bem burocrático? Bem demorado, né? O processo todo. Sim, sim. Aí eu pergunto para vocês, Samuel, vamos supor que você é dono da empresa. Você tem 3 funcionários que trabalham o dia inteiro no computador. O serviço deles depende totalmente do computador. Você estaria disposto a dar folga para o seu funcionário 2 dias, porque não tem computador, deixar ele em casa tranquilo, pagando o salário dele? O que você acha? Não. O patrão não quer isso. Do... O patrão não quer isso de maneira alguma. Isso é custo. Tempo, literalmente, é dinheiro. Então, hoje eu conheço várias empresas que querem contratar um profissional, um técnico, mas elas não encontram. Né? Eu tenho alguns conhecidos que às vezes me pedem uma indicação. Fernando, você indica alguém e tal. Eu pergunto, para que você quer? Para tomar conta da parte informática. Eu vou jogar na mão desse cara e esse cara vai solucionar meus problemas, eu não vou mais preocupar com isso. Eu falo, infelizmente, eu não conheço quem faça isso no momento. Os poucos que nós temos, eles estão empregados. Aqui em Patos, até algumas lojas mesmo de informática, pessoal, se vocês forem olhar o histórico, né, às vezes você pergunta para um, para outro, já mandei em tal loja e só me passou raiva. Eu já mandei para tal loja e não conseguiu. Eu tenho um colega também que ele tem uma loja de informática aqui em Patos, e ele me fala, Fernando, eu não aguento mais. Eu já tentei pagar caro para um funcionário pronto. O funcionário não dá conta do recado. Na entrevista ele fala que consegue fazer tudo ao contrato. Na prática ele não dá conta do recado, só me dá dor de cabeça. Eu já tentei pegar um menino novo do início e treinar ele, e aí ele começa a ficar bom. Quando ele começa a ficar bom, vem alguém e oferece um salário que eu não dou conta de pagar. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que alguém oferece um salário maior do que aquela pessoa já está ganhando? É porque aquela pessoa é boa de serviço e não tem um profissional igual, vocês concordam? Se vocês podem contratar um profissional bom para pagar 2.000, por que vocês vão gastar 4.000 com um profissional bom? Não justifica. Então, por que se paga mais? Porque não tem esse profissional pronto. São poucos os profissionais que realmente têm um entendimento. Fernando, mas eu tenho um colega, ele é fera para formatar, o cara nunca voltou um computador dele. Show de bola. Ele entende de hardware? Nossa, o cara entende de hardware demais, Fernando. Ele troca memória, ele faz reparo em placa. Ele é espetacular. Aí você começa a empolgar. Nossa, eu vou contratar esse cara. Aí vem a última pergunta. E aí, ele entende de rede? Rede? Não sei, Fernando. Rede, a vez que eu precisei aqui de mexer em casa, ele não mexeu para mim, não. E aí? Vocês estão vendo que a gente não... É difícil ter um profissional pronto? É onde que eu digo. A gente tem que parar com esse negócio de YouTube, né? Quando eu falo parar, não é que você não pode ver nada no YouTube, de forma alguma. É parar de acreditar que o YouTube ele é o pai da realidade, porque não é. A gente tem muito material bom no YouTube, da mesma forma que a gente tem muita porcaria, né? A verdade é essa. No YouTube, qualquer um pode subir vídeo. Então, os profissionais bons podem subir, mas aquele que não entende nada também pode subir. Então, você não pode tomar tudo no YouTube como uma realidade, né? E a gente tem que entender o seguinte, o bom profissional, ele sai daqui onde vocês estão, ó. Ele sai aqui de um curso, ele senta na cadeira, ele aprende na teoria. A teoria é importante, sim. Vocês vão ver quando vocês forem para a parte prática, que vocês vão tomar atalhos muito rápidos, vocês vão conseguir ter um desenvolvimento muito rápido na prática. Por quê? Porque vocês aprenderam a teoria, né? Vocês já sabem a teoria,
o que e como deve ser feito. Isso facilita demais. O bom profissional, ele sai daqui. Ele sai de um local, né? Não estou falando que o bom profissional só sai do Sebrae, não estou falando isso não, tá, gente? Sebrae é top, assim, eu acho que a estrutura, os professores do Sebrae são maravilhosos, né? Mas não estou dizendo que é só daqui que sai, tá? Que fique bem claro isso. Mas ele sai de um curso. Se você faz um curso específico na área, você se profissionaliza, você pega uma boa base teórica e faz uma boa prática, você vai cair no mercado de trabalho e aí você vai ter área de trabalho. Né? Eu vejo, se vocês for procurar, acho que é a Inded, o site, né? O Inded, se vocês procurarem também, existe um site no governo, acho que é o Emprega, uma coisa assim, o Cine, desculpa, Emprega não, o Cine. Existem várias vagas nessa área nossa, vagas que estão, inclusive, há muito tempo em aberto e não preenche. Por quê? Principalmente empresa grande, não é do tipo que vai olhar o seu currículo e falar, não, eu te contrato pelo seu currículo. Não, a empresa grande vai para você falar o seguinte, ó, o seu currículo é bom. Tem um computador aqui, uma impressora aqui e uma rede para configurar ali. Tira aí 2 horas do seu tempo e faz isso para a gente ver como que tá, né? Para a gente ver se você consegue, se você vai gostar do serviço, né? Ainda fazem de boazinhas, ainda fala que é para saber se você vai gostar, se você quer aquilo. Não, a empresa está querendo saber se você consegue e se na prática você faz sim, se você consegue resolver o problema dela. Então é nessa hora que a gente separa aí os entendedores daqueles que realmente são técnicos, daqueles que têm conhecimento, são profissionais, tá? A gente vai passar aqui alguns conceitos básicos, né? Como eu falei, a função dessa aula é mais a gente fazer uma triagem, ver onde que a gente pode melhorar, o que que a gente tem já de conhecimento. E eu vou pedir para que vocês interajam aqui, vão passar de alguns conceitos bem básicos, mas é importante que eu ouça de vocês o que vocês têm a falar sobre isso, ok, gente? Ok. Beleza, então vamos lá. Falar sobre aqui umas noções de hardware, são noções bem básicas, né? O hardware, todo mundo sabe que é a parte física do computador, né? É aquela parte palpável, aquela parte onde você encosta. Costumo brincar o seguinte, o hardware é toda aquela parte que quando você está com raiva, você pode ali dar uma bicuda nela, porque ela é palpável, você consegue pegar. É físico, né? Memória, HD, placa de rede, placa de vídeo, tudo isso é considerado hardware. E eu queria que vocês me dissessem um pouquinho sobre esse aí, ó. Gabinete. Qual que é a função desse gabinete, hein, pessoal? Para que serve um gabinete? O gabinete é para segurar as peças. Para É a deixar as todas base. juntas, tudo embaralhado. É a base, ele serve para segurar as peças, sim, faz sentido. O que mais? Protege as. Sim, protege, isso é importante também. O gabinete, pessoal, basicamente falando, é o seguinte. A função dele é, primeiramente, organizar as peças, né? Ter um lugar onde elas fiquem organizadas. O gabinete ele tem ali toda a organização onde vai a placa-mãe, onde você pode colocar HD. Então, essa parte de organização, né, é função do gabinete. O gabinete, a segunda função dele é justamente essa questão de proteção, né? Apesar dele ser aberto em alguns lugares para a questão de refrigeração de ar, ele nos permite aí proteger o computador. Em cima ele é fechado. Então, talvez se cair alguma coisa, vai algum líquido, ele consegue proteger razoavelmente aí o computador. Essas são as duas principais funções do gabinete. Apesar de que ele também tem um painel frontal, né, que vai conectado na placa, que tem como função aí ligar, reiniciar, permitir a conexão de alguns USB. Isso aí vai variar de gabinete para gabinete. E me respondam uma coisa, pessoal. Posso dizer que o gabinete é CPU? A gente ouve muita gente falando CPU. Gabinete é a mesma coisa que CPU? Não, é só gabinete. De forma alguma, gabinete. Lembrando que CPU é processador, né, gente? Eu esqueci de comentar com vocês, pessoal. Se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat. Eu estou sempre de olho no chat. Ou pode estar mandando também aqui no celular, tá? Pode mandar no grupo de WhatsApp. Constantemente eu vou estar dando uma olhada aqui no grupo para ver se tem alguma dúvida, né? Então vamos lá. Então o gabinete, como a gente falou, ele não é CPU, né? A gente tem uma parte elétrica conectada nele ali também, onde eu conecto o botão power, reset, né? E a gente tem que ter algumas atenções quando vai comprar o gabinete. O que é que eu preciso me atentar na hora que eu vou comprar um gabinete, pessoal? Não é tudo a mesma coisa, não? Não. Olhar a refrigeração dele, se a refrigeração dele é boa, se ele suporta a placa.
Boa, se ele suporta a placa, que é Quantos mais? fãs pode colocar nele? Como não entendi a última? Quantos fãs pode colocar nele? Exatamente, quantos fãs, quantos coolers que ele suporta. E a gente tem que ver alguns outros detalhezinhos também que acaba sendo importante. Por exemplo, o meu gabinete ele tem entrada USB frontal. Tem alguns que ainda não tem, viu, gente? Vocês acreditam? Tem gabinetes que não tem entrada frontal. Não é defeito dele, é questão de característica, né? Quantas entradas USB frontais que eu quero, né? São coisas assim que fazem a diferença para o cliente. Né? Talvez para a gente que é técnico, a gente não sente tanta diferença, mas para o cliente faz. Porque o cliente não vai toda hora ir lá atrás do computador, colocar um gabinete lá, arrumar um extensor USB, dificilmente ele vai fazer. Outra coisa que a gente deve fazer também é saber o que eu vou colocar de peça dentro desse gabinete, para não saber se cabe, né? Esse gabinete, por exemplo, aqui, ele é um gabinete slim, tá? Um modelo slim. Ele é um modelo que não vai suportar a maioria das placas de vídeo off-board. Né? Então, se eu tenho uma placa de vídeo off-board, se eu quero conectar essa placa ali na minha placa-mãe, eu tenho sim que me atentar a essa questão do gabinete. Esse slim que é mais fininho não vai servir, vai ter que ser um gabinete um pouquinho mais largo. Eu costumo fazer o seguinte, eu primeiro monto toda a configuração do computador, vejo o que eu vou arrumar nesse computador, para me ver se vai me permitir um gabinete menor, se eu quero um gabinete maior, né? Se eu preciso de maior ou menor refrigeração. Isso é importante. Tem gente que costuma colocar mais de um HD. Eu já vi 3, 4 HDs em gabinete. Esse gabinete também não permitiria isso, né? Ele também não cabe essa questão. Além de não caber, mesmo se coubesse, a refrigeração dele seria horrível, né? Porque ficaria tudo muito em cima um da outra. A tendência é esquentar. Esquentando, eu reduzo a vida útil dos meus componentes eletrônicos, né? De toda a parte de hardware. Além também de que provavelmente o computador vai estar reiniciando, apresentando mau funcionamento, ok? Placa-mãe, qual que é a função dessa danadinha motherboard? É unificar todos os componentes. Conectar, ela recebe e conecta todos os componentes, né? E eu vou até fazer um levantamento aqui sobre gabinete. Aqui. A gente já viu que é possível a gente ligar um gabinete fora. Vocês viram que o Claudiane, se não me engano, na última aula, né? Ligar uma placa-mãe, um computador fora do gabinete. Vocês já viram isso com ela? Já. Se isso é possível, por que a gente não vê aí mais computadores sem gabinete? Porque pode cair alguma coisa nele, juntar poeira. Justamente, junta poeira, cai alguma coisa em cima. Parte organizacional é terrível. E como que eu ligo uma placa-mãe se eu não tenho um gabinete? Né? Porque eu aperto ali no botão do gabinete para ligar. Como que eu ligo essa placa-mãe? Como é que é? Tem esse negócio do painel frontal dela, como é que é? Esqueci o nome agora. Jump. Você liga com a chave. Isso, você pode ali onde que a gente vai de jampeamento e tá ligando usando a chave de fenda. Muito bom, galera. Show de bola. Atenção que eu devo ter quando eu vou comprar uma placa-mãe. Qual a atenção? O que você acha que a gente tem que ver? Pensar. O socket dela, o que ela suporta de memória, se é DDR2, DDR3 ou DDR4. O PCI Express. Exatamente. Acho que só. Perfeito, né? Questão de socket, suporte de memória. Eu tive até um caso de ontem para hoje de um cliente meu. O cliente virou e falou, Fernando, estou mexendo agora com alguns programas aí, são mais pesados, e eu queria aumentar o meu computador lá para os 28 GB de memória. Já achei até estranho o número que ele me deu, né? 28 GB, já me deu o número exato. Falei, não, beleza, vou pegar o computador, vou levar, eu tinha que fazer um procedimento no computador dele. O caso dele seria uma manutenção de sistema, não formatação, mas manutenção de sistemas, do sistema do computador dele e uma limpeza. Quando eu abri, eu me deparo com um computador DDR3, somente 2 encaixes para memória, 2 sockets de memória. Então, já inviabilizou o que ele queria, não tem como a gente fazer esse aumento de memória que ele gostaria. Isso é muito importante, então, pessoal. Fernando, o cliente me ligou. O que eu tenho que saber? Primeira coisa, puxa a língua do cliente, puxa a língua dessa pessoa. Você vai usar esse computador para quê? É um uso mais básico, mais rotineiro? Mexe com jogos? Não, mexe com jogos também e tal. Então, você já sabe que a pessoa vai precisar de uma memória maior.
Programas, o que você usa de programa? Faz edição de vídeo, mexe com programas arquitetônicos. Programa que mexe com arquitetura, pessoal, seria programas aí, principalmente para engenheiros, né? Programas aí para você criar prédios, plantas, esse tipo de coisa. Isso consome muita memória, processador e placa de vídeo. Então, à medida que a gente consegue puxar a língua do cliente, a gente consegue saber se esse cliente vai precisar no momento de um computador muito bom e se existe a possibilidade dele querer melhorar ou não esse computador. Porque às vezes ele fala, Fernando, hoje os jogos que eu jogo na velocidade máxima, ele gasta 8 GB de memória. Só que a gente sabe que a cada ano que está saindo, está lançando um jogo em cima do outro, um mais atual, e esses jogos cada vez sugam mais e mais do computador. Então você já compra um computador ali que pega um i7, que aceita um processador mais novo e que também te permite fazer uma expansão de memória. Porque amanhã lança algum programa aí que o cliente precisa, algum jogo que exige mais a memória, você consegue aumentar. Se você faz hoje para esse cliente a configuração, ele compra. O ano que vem sai um jogo aí que ele quer muito jogar, está ansioso, por exemplo, e não é possível melhorar essa memória, né? Fazer um upgrade nesse computador, certeza que ele vai colocar a culpa no técnico, viu? O cliente tem essa mania, o técnico vendeu esse computador, eu pensei que era bom, estava me atendendo, mas agora esse computador não está valendo nada. É desse jeito que acontece. Então, quando a gente vai indicar para um cliente um computador ou algo assim, a gente tem que pensar bastante, a gente tem que tentar indicar aí o melhor possível para o cliente, para atender ele, para que a gente não saia também de ruim aí na situação. Porque se o cliente fala mal da gente, automaticamente vai deixar de ganhar algum cliente no mínimo, né? Sem falar que a gente pode perder outros clientes também. E aí a gente vai para o danadinho, processador ou CPU. Qual que é a função desse danadinho aí, pessoal? O computador é para... ele calcula, faz cálculos para a placa-mãe e mandar para o... Ele faz o processamento, os cálculos, você mandou certinho, ele manda para... Geralmente de memória RAM. Geralmente para memória RAM. Né? Ele manda isso que está pronto, esses cálculos feitos, esse processamento para memória RAM. Né? O processador, eu digo o seguinte, ele é o cérebro, né, do nosso computador, ele é a unidade pensante, e é essencial, se você quer ter um bom desempenho, você ter um processador de qualidade. Né? Ultimamente, lançaram aí até uma linha da Intel i9, a Claudiane chegou a passar para vocês as configurações do i9, gente? Não, mas eu sei que ele é caro demais, 15 mil reais. Tem alguns modelos que são caríssimos, mas vocês não têm noção, não. Eu vou ter que entrar na internet aqui e mostrar para vocês. É coisa de outro mundo. Eu não conheço ninguém que usaria o i9, tá? Linha É somente qualquer um, professor. i9. Como? É somente qualquer um, tava vendo ele aqui agora. É sonho, mas é um sonho meio desnecessário, cara. É desnecessário. Eu não vejo nenhum usuário residencial que consiga realmente extrair tudo que um i9 tenha disponível, entendeu? Não conheço ninguém que fala, esse aqui conseguiria usar o i9 no topo dele. Não vai conseguir. É um processador assim absurdo. Eu tenho aqui, ó, esse modelo aqui, um dos mais básicos, se eu não me engano é o mais básico esse aqui, ó. Ele é 6 núcleos de processamento. Deixa eu ver se eu acho a ficha técnica dele aqui. 6 núcleos de processamento. Entrei no lugar errado aqui, só um instantinho. Vamos lá, ele é 6 núcleos físicos de processamento, né? Que já é um absurdo de quantidade de núcleos. Ele consegue simular mais 6 núcleos, né? Ou seja, ele foi com 12 threads. Vocês sabem a diferença, né, dessa questão de núcleo físico e thread? Vocês conseguem ter esse entendimento ou não? Eu só entendo um pouquinho desse negócio. Tá, vamos lá. Quando eu digo núcleo, né, núcleo físico, é porque realmente existe lá no processador essa quantidade de núcleo. Só que os processadores atuais, eles vêm com a tecnologia que chama dual core. Ou seja, eles conseguem simular, trabalhar como se tivesse o dobro de núcleo do que realmente tem. Ou seja, esse aqui, está aparecendo na tela para vocês aí, gente? Para mim não tá, não. Não tá, não? Deixa eu compartilhar aqui, então, que eu devo ter compartilhado da maneira errada.
Apareceu agora as especificações técnicas aqui? Apareceu. Beleza, vamos lá então. Bom, aqui me diz o seguinte, eu tenho 6 núcleos físicos, ou seja, realmente existe lá no processador esses 6 núcleos, tá? E 12 threads. Os outros 6, para completar 12, eles são lógicos, eles não existem. O processador ele trabalha como se existisse. Digamos que a cada núcleo real desse aqui eu tenho mais 6 núcleos fantasmas, então 6 mais 6 vão para 12 núcleos. E ele é um processador que trabalha hoje com a base aí de 2.9 GHz. Ele trabalha no comum a 2.9. Porém, quando ele é forçado, quando ele vê que precisa de um bom desempenho, né, ele abre o turbo, a frequência turbo, que vai para 4.8 GHz. Gente, isso aqui já é um absurdo de processamento. É algo assim de outro mundo, né, de outro mundo mesmo. A gente vai em alguns modelos melhores aqui do i9. Eu tenho esse aqui, inclusive. Ó. Processador top. Olha só. 10 núcleos físicos, né? Ele realmente existe ali, esses 10 núcleos no processador. E ele consegue simular mais 10 núcleos. Então, ele trabalha aí com 20 núcleos, na realidade. Né? Ele tem 20 threads. E a frequência dele é uma frequência baixa, de 1.9. Só que quando ele é forçado, ele vira esse monstro aqui. Ó. Ele passa para 4.6 GHz. Ele consegue trabalhar com uma frequência muito alta. É como se fosse um overclock, né? Por que é chamado turbo e não overclock? Porque o overclock você coloca aí, seja a sua memória, o seu pendrive, o seu HD, processador, para trabalhar acima do limite que ele é feito para trabalhar. Aqui não, ele não está acima do limite, ele é feito para trabalhar até 4.6 mesmo. Ele já é feito para isso. Então, isso aqui não vai danificar e nem reduzir a vida útil do seu processador. Ficou claro para vocês essa questão, pessoal? Sim. Ok. Então, gente, aumenta demais a velocidade. São processadores, assim, absurdos. E realmente eu não conheço ninguém que consiga extrair isso tudo que o processador nos dá. Eu mesmo não conseguiria. E olha que assim, eu sou um usuário que eu gosto de games, eu mexo com edição de vídeo, faço edição de áudio, faço várias coisas que exigem muito do processador, tá? E não consigo, não. É até desnecessário, né? Não pagaria no i9, nem se eu tivesse dinheiro para isso, eu não pagaria, porque não é necessário, gente. Está longe da realidade. Deixa eu fechar aqui, vamos continuar o assunto da aula. O i9 ele é mais ou menos o Ryzen 9 também? Ele tem mesma frequência? Seria mais ou menos ali, digamos, que um concorrente, né? Desses processadores aí da AMD. Eu não conheço muitos processadores da AMD. A grande diferença da AMD e da Intel em relação ao mercado é que vocês podem ver que a Intel acaba fazendo mais propaganda, né? Quando lança um processador, faz um AUE maior, acaba tendo um pouco mais aí na mídia, né? Já a AMD, inicialmente ela tinha processadores bem mais fracos, ela não conseguia concorrer com a Intel, só que de repente ela teve um boom e ela melhorou muito a qualidade dos processadores. Hoje a AMD bate de frente a frente com a Intel, ela não perde em nada para a Intel. É claro que isso varia de modelo para modelo de processador, né? Mas a ideia é essa, são linhas concorrentes, tá? Pessoal, o tempo do Zoom aqui está finalizando. Eu vou finalizar essa aula, vocês me dão aí uns 2, 3 minutinhos até que converte esse vídeo e eu já mando um novo link lá para a gente continuar, pode ser? Tá. Jogo rápido, já já a gente está de volta.